Oi. Neste momento, tenho o prazer de cumprimentar os colegas vereadores com boa tarde e os internautas também com boa tarde. Graças a Deus por mais esta oportunidade. E declaro aberta a 16ª sessão ordinária do segundo período legislativo da 6ª legislatura da Câmara Municipal de Porto do Mangue, realizada em 14 de agosto de 2019, a partir das 17 horas. Neste momento, eu quero convidar, aliás, o colega vereador Junizídio para compor aqui a mesa conosco, para dar prosseguimento aos trabalhos. Que também já faço o microfone para ele fazer a chamada dos vereadores. Boa noite a todos. Ponto da 16ª sessão ordinária do terceiro período legislativo da Câmara Municipal de Porto do Mangue. Biênio 2019-2020, 14 de agosto de 2019. Presidente, Juscelino Gregório da Silva. Segundo secretário, Jean de Almeida Maia. Vereadores, Jailson Fernandes de Souza, Carlos Augusto Florencio Maia, Isidro Gonçalves Monteiro Júnior, Alciene Rodrigues de Souza dos Santos. Também eu autorizo o secretário para fazer a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendidos. Não deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Obrigado, colega vereador Júnior. Havendo quórum legal já verificado, eu passo nesse instante aos itens da pauta. Primeiro, a gente temos aqui o projeto de lei do Executivo número 0010/2019. Projeto esse ainda sem parecer. Encontram-se 2 membros da comissão aqui presente. Também tem um segundo que se encontra na mesma situação. É o 0012/2019, também sem parecer. Também está aqui o projeto de número 0013/2019. Cria a Semana Municipal do Bebê. Este projeto, como também o projeto de número 005/2019, Poder Legislativo, da autoria do vereador Jean de Almeida Maia. Os dois, o 013 e o 05, está sendo distribuído para análise das comissões. Colega vereadores, como o prosseguimento dos trabalhos e por a questão da hierarquia das leis, eu pergunto aos membros da comissão qual será a posição deles, se fará uma manifestação, solicitação de dispensa de parecer. Como já conversei com os 2 membros anteriormente, tinha falado com o presidente, dando um toque, não querendo interferir na presidência da comissão de nenhuma delas, porque é independente, mas pela última vez, salvo uma necessidade extrema, conforme o artigo número 78 do nosso regimento interno, veta essa questão da reincidência de pedido de dispensa de parecer. Se não, vejamos, somente será dispensado os pareceres das comissões por deliberação do plenário, mediante requerimento escrito de vereador ou solicitado pelo presidente da Câmara por despacho nos autos, quando se tratar de proposição colocada em regime de urgência especial,
na forma do artigo 143, ou em regime de urgência simples, na forma do artigo 144, seu parágrafo único. O que significa dizer que se permite a dispensa verbal, o pedido de dispensa verbal, mas o projeto fica um tanto quanto solto, porque o projeto passa e não tem nenhum papel para dizer o que realmente ocorreu, para não ficar a entrada direto do projeto na Câmara, comissão e numa manifestação escrita. Então, o projeto vai desacompanhado documentalmente da dispensa. Então, é preciso que nos próximos, no mínimo, um dos membros, colega vereador Carlos Augusto e relatora Alciene, que um dos membros, a gente pode até fornecer o modelo, fique no mínimo para fazer o pedido de dispensa, um projeto de relevância que não tenha muito conflito escrito, para anexar o projeto que será discutido. Então, eu faculto a palavra nesse momento, por ordem, à relatora, Alciene Rodrigues. Então, ela repassa para o membro para a devida manifestação sobre os projetos que se encontram sem parecer, o 0010 e o 0012. Vereador, membro da comissão, Carlos Augusto, está com a palavra. Senhor presidente, novos colegas vereadores, nova colega vereadora Alciene, relatora, pelo que pude observar nos dois projetos, senhor presidente, são projetos que não ocorre nenhuma inconstitucionalidade, são projetos oriundos do chefe do Executivo Municipal e que não traz nenhum prejuízo ao município nesta edilidade. Portanto, sou favorável que ele venha a votação, apreciação e votação a dispensa do parecer por escrito. Assim sendo, eu de pronto já, na realidade, até faculto a palavra a qualquer vereador que quiser se pronunciar sobre o pedido de dispensa do parecer. Não. 10 e 12, porque o 11 foi aquele da renegociação das dívidas. Foi tá em urgência. Nesse momento, eu coloco em discussão, caso queira algum vereador, o parecer, a dispensa do parecer solicitado por os dois membros da Comissão de Constituição e Justiça. O que for favorável, permaneça como está, e o que for contrário, que possa se manifestar. No caso, eu estou colocando a dispensa do parecer. Depois de dispensado, se fará a discussão dos projetos, colega vereador. Nenhum vereador se manifestou contrário à dispensa do parecer. Parecer dispensado por 5 votos. E assim sendo, tramitará o projeto e coloco ambos em discussão, o 010/2019 e o 012/2019. Vereador que quiser se manifestar sobre o projeto, está com a palavra. No caso, colega, você vê a sessão passada? Então eu distribuí, a cópia não estava aí. Se o colega tivesse percebido, poderia ter pego, mas não tem problema. A gente repassa as cópias do projeto agora mesmo. Sim, o caso o vereador Carlos Augusto está com a palavra para falar alguma coisa e posteriormente ele estará a cópia do projeto e o vereador Jean, se quiser falar alguma coisa sobre o projeto, se manifestará. Por isso mesmo que eu reitero a necessidade de se discutir as matérias. E também, quando chegar qualquer proposta a essa casa, todo vereador tem livre acesso de pedir cópia, caso não esteja na gaveta dele, que é habitual. Isso aí foi até uma falha do servidor não ter colocado as cópias aqui, mas o vereador tem toda a liberdade de pedir, inclusive se for requerimento, indicação não, mas projeto de lei é obrigatório regimentalmente ser distribuído as cópias para os vereadores. Então, eu peço a um servidor que providencie a cópia do 0010 e do 0012/2019, autor executivo. Vereador que quiser se manifestar, está com a palavra.
Senhor presidente, eu gostaria só de levar o assunto à pauta sobre o 010 de 2019. Nada mais é, senhor nobre colega vereador Jean Maia, trata-se da criação da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, né, onde essa coordenação ela vai ser formada por membros da sociedade civil, pelos poderes municipal, federal, né, que terá sua composição e, consequentemente, terá a representação também desta augusta casa. Este projeto, ele inclui as diretrizes políticas nacional em defesa da defesa civil, né, de proteção à defesa civil, e que se faz necessário uma vez que em determinadas situações como enchente, queimadas, secas, para se buscar alguns recursos é necessário que já tenha esse parecer dessas comissões. Então, por isso que é tido como também de urgência e urgentíssimo para que esta casa possa apreciar a sua aprovação. Mais algum colega quer se manifestar sobre uma das matérias dispensado o parecer das mesmas? Como bem já fez menção, vereador, membro da Comissão de Constituição e Justiça, Vossa Excelência também poderia mencionar a epígrafe do projeto 012/2019 para poder torná-lo também conhecido em síntese para os ouvintes. Não, o 12, que o 011 foi aquele da liquidação das dívidas, a gente colocamos em caráter de urgência, que inclusive já foi até sancionado já. Vereador Carlos Augusto, membro da CCJ. Senhor presidente e nobres colegas vereadores, internautas, temos aqui, queremos registrar a presença do ex-vereador Carlos Antônio, ex-vereador e presidente da colônia, assessor do governo, o nosso amigo Branco, lá da Praia do Rosado, né, que já pleiteou uma vaga nesta casa, está aqui nos acompanhando o nosso trabalho. O que refere o projeto de lei 02 de 2019, e que vem para apreciação desta augusta casa, ele está voltado a tomadas para adotação de medidas de vigilância sanitária, né, voltado ao controle de doenças ou agravos à saúde com potencial de crescimento ou de disseminação que represente em risco ou ameaça à saúde pública, no que concerne a indivíduos, grupos populacionais e ambiente. Ou seja, é verificado e muitas vezes se observa nos jornais televisivos, falado, escrito e pelas mídias sociais, o surto de algumas doenças, né, como o dengue. Agora nós estamos aí prestes a ter um problema sério de saúde, que é quanto o sarampo está voltando ao Brasil, e alguns casos já foram detectados no Rio Grande do Norte. Então, essa é uma preocupação também da Secretaria, junto com o governo, de se precaver diante dessas situações. Obrigado, colega vereador Carlos Augusto, membro da comissão. Vereador Júnior está com a palavra. Boa noite mais uma vez, nobres colegas vereadores, né, auditório presente, internautas. Com relação a isso, eu queria dar só uma sugestão ao presidente. Como é de prática e está no regimento, a gente sempre entrega os projetos de leis, tem que um tempo mínimo de entrega. Se possível, o senhor presidente sempre botar no grupo do WhatsApp dos vereadores a pauta do dia, né? Que quando a gente chega realmente, o projeto, na semana passada, estava na gaveta. Eu sempre já tenho o hábito de quando chegar, eu abro a gaveta e os projetos que tem eu pego, como hoje, né? Mas sempre que possível, só pedir a assessoria da casa para colocar a pauta
WhatsApp, antecipar, que aí a gente já chega aqui, já sabe que vai ter o projeto, para ter um norte antes de chegar à sessão. Só isso mesmo, senhor presidente. Ok, colega Júnior, eu absolvo e adotaremos a sua indicação para melhor informação. Então, por isso mesmo que é preciso que se tenha as devidas tramitação para você firmar algumas transmissão. Tipo o seguinte, se a gente for repassar a questão de discussão de um projeto sem realmente ele ter transcorrido os devidos trâmites, não podemos. Porque nós não sabemos, não temos como prever o que vai acontecer na sessão. Então, é preciso que os trâmites de comissões aconteçam de maneira regular para poder a gente ter essas informações de maneira mais efetiva e repassar. Mas é importante, de pronto, eu já passo, deixo a assessoria de comunicação, colega Rudiane, já para poder realmente ficar com antecedência, primeiro no início do dia da sessão, já ficar reprisando mesmo os projetos que foram distribuídos. Tipo o seguinte, projeto tal foi distribuído semana passada, data tal, aguarda parecer da comissão. Entendendo? Porque também já alerta. Você mandou o projeto desceu para a comissão. Isso. Isso. Aí quando é a próxima semana que dá o parecer que não é em casa da busca. Isso. Dá o parecer, mas não deu nem a emenda do projeto. Isso. Tranquilo. Outra situação também, no caso, a comissão, como está muito cheia, quero tornar público, foi repassado, oficializado ao ex-prefeito Francisco Gomes Batista, a entrada dessa casa, a critério de informação, as contas do exercício 2012, já foi oficializado ao mesmo. Na próxima sessão, estarei imprimindo o parecer anexado ao ofício ao qual ele foi notificado, será dada entrada na comissão. No ofício, a Câmara notificou-lo no prazo de 20 dias, apresentar a manifestação. Quando for na próxima sessão, ou até mesmo, como já oficiei, qualquer vereador, se quiser, eu já posso antecipar o parecer prévio do tribunal. Para os vereadores, até mesmo quando terminar aqui, alguns quiser, eu posso imprimir, distribuir cópia do parecer prévio, anexando já o próprio parecer. Então, colegas, que também a Câmara, pela nossa lei orgânica, tem 60 dias para deliberar sobre essas contas. Então, já foi oficializado em 20 dias, como foi protocolado, foi ontem, não foi, André? Ontem que você foi protocolado. Ontem já foi dado recebido, então conta a partir de ontem. Ontem foi o quê? Colega, 13, né? 13. Então, quando for dia 3, dia 4 do mês seguinte, já está a defesa escrita aqui na casa, e quando marcada a sessão de deliberação, caso solicitado pela defesa, que eu não sei quem vem fazer, também será facultada a palavra a um defensor também na casa. Questão que isso não tem nem na lei orgânica o direito de notificar, não tem não. Mas em alguns casos já houve problemas porque o presidente, junto com a Câmara, não notificou. Isso, na realidade, vetaria o direito da ampla defesa, né? Em qualquer estágio de um processo democrático, o direito de ampla defesa tem que ser assegurado. E foi o que essa presidência fez. Então, quando terminar, os colegas quiserem, eu já vou ali rapidinho, está no meu pendrive aqui, eu imprimo e passo para os demais, e a gente aguardaremos a manifestação, enquanto também a comissão se debruça sobre o parecer prévio do tribunal para apresentar essa Câmara, esse plenário, um parecer. Então, colega, o vereador Jean quer falar alguma coisa sobre os projetos? Não? Então, algum vereador quer se manifestar sobre os projetos? Na realidade, vereador Carlos Augusto está com a palavra. Senhor presidente e colegas vereadores, eu entendo perfeitamente a reivindicação do novo colega Júnior Isidro. É importante que haja, porque, na verdade, esses TIC, eles vêm exatamente, essa tecnologia da informação e comunicação vem realmente para nos auxiliar à distância,
Isso pode ser até feito como, até na própria comissão, a comissão pode se reunir através de videoconferência, através do seu celular, dizer que a vereadora Alciene e o Carlos Augusto está em reunião, e o outro membro pode também opinar de onde ele esteja, desde que ele também seja ciente do que está se tratando, né? Do que está falando, e os demais vereadores também sejam informados do que está se trabalhando quanto ao que diz respeito ao parecer de toda e qualquer matéria. O que me chamou a atenção no projeto de lei que cria a dotação de medidas da vigilância sanitária é no seu artigo 2º, no seu inciso 1º, onde ele diz que o ingresso forçado em imóveis particulares, no caso de recusa ou de ausência de alguém que possa abrir a porta para o agente público de saúde, quando isso se mostrar fundamental para a contenção da doença ou do agravo à saúde. O que eu chamo a atenção é que poderia esse inciso ser melhorado no que diz respeito, que viesse de encontro, ou que obedecesse o que diz o nosso artigo 5º da nossa Constituição, é o artigo 2º da lei, no seu inciso 1º, onde ele diz, o artigo 2º ele diz, dentre as medidas que podem ser determinadas para a contenção das doenças ou agravos à saúde, que apresentem potencial de crescimento ou disseminação, de forma a representar risco ou ameaça à saúde pública, no que concerne a indivíduos, grupos populacionais e ambiente. Destacam-se, aí no seu inciso 1º ele diz, o ingresso forçado em imóveis. E a nossa Constituição, no seu artigo 5º, é onde diz que todos são iguais perante a lei, independentemente de raça, etnia, religião e outra natureza. Ele diz em seu inciso 11, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou prestando a prestação de socorro. E também diz que pode ser durante o dia, essa invasão, por determinação judicial. Que esses agentes de saúde eles sejam cientes disso, porque muitas vezes a gente sabe que o ser humano ele é passivo de alguma determinação, de algum poder ou de alguma obrigação, ele às vezes extrapola, né? Então ele pode chegar lá e a pessoa dizer, não, na minha casa você não vai entrar, isso eu vou entrar porque eu tenho que fazer isso, e adentrar a casa, e ele está cometendo uma violação constitucional, e isso pode lhe render até prejuízos penais. Então, que é bom que também que se respeite o que diz o seu inciso 11 do artigo 5º da nossa Constituição Federal. Essa é a observação que faço, senhor presidente. Ok, colega vereador Carlos Augusto. Colegas, a gente volta à mesma discussão. O regimento diz que a Comissão de Constituição e Justiça, ela trata das adequações gramatical e vernacular das propostas. Então, essa parte aí, ela poderia apresentar uma emenda essa que não precisaria nem retornar porque não altera a Constituição e nem fere o princípio constitucional, automaticamente, na sanção, o Executivo já fazia a correção na publicação do texto sancionado. Então, volto a dizer, é de suma importância a discussão das propostas no âmbito das comissões, porque se não for, acontecerá esses casos, porque quem está digitando um texto desse, assessor jurídico, seja quem for, ele é ser humano, ele é passivo de erro, que pelo que o colega colocou aí, está bastante claro, é uma violação constitucional da privacidade de uma residência. Como diz a Constituição, no artigo 5º, o domicílio é inviolável. Então, chega um funcionário que na casa do camarada, quebrar a porta e a lei está respaldando, né? Infelizmente. Então, um erro que a comissão corrigiria. Algum vereador quer se pronunciar?
Não tendo mais nenhum vereador para se pronunciar, eu coloco de imediato em votação o projeto 010/2019 e o 012/2019. Na realidade, colocá-los em bloco, não havendo objeção. Vereador que for favorável, permaneça como está. O que for contra, se manifeste. Projetos aprovados por 5 votos. Colega vereadores, não esqueçam a questão dos projetos que está sendo encaminhado para a Comissão de Constituição e Justiça. Na pauta, o projeto que cria a Semana do Bebê, do Executivo, e o projeto de autoria do vereador Jean de Almeida Maia. No caso, os colegas, não esqueçam, mas vamos também estar reprisando no grupo dos vereadores. Colega, findo o expediente com as matérias que se encontram aqui na pauta, eu abro agora um pequeno expediente para algum informe de algum vereador, ou qualquer informação que quiser passar ao cidadão porto-manguense ou esta casa. A palavra está facultada por 3 minutos ao vereador que queira se manifestar. Não havendo quem queira usar a palavra no pequeno expediente, eu dou abertura agora o grande expediente, e a fala do vereador é livre sobre qualquer tema por até 5 minutos. O vereador que quiser falar estará com a palavra por 5 minutos. Vereador Jailson Fernandes está com a palavra. Oi. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, auditório aqui presente, todos que estão assistindo TV Câmara. Senhor presidente, é mais um questionamento que foi já questionado. Primeiro, a nomeação do nobre colega Jean e Jailson para aquela questão do regimento e lei orgânico, a revisão, atualização, revisão. Nós falamos por telefone e o doutor Aldo não veio hoje, a gente ia hoje comunicar ele. Então ficou entre nós para quarta-feira, se pudesse, doutor Aldo, vir cedo, que nós faria esse primeiro encontro, né? Não sei se é os dois de uma vez ou bem, ele vai decidir. Aí nós estamos à disposição diante do dia de quarta-feira, a partir pela manhã, né? A gente adianta. Às 9 horas, vamos marcar assim 1 hora. 9 horas, a gente, depois que o doutor Aldo chegar, a gente vê até onde pode ir, né? E outra coisa, senhor presidente, foi dito no recesso, aqui pelo senhor, aquela questão dos títulos. Os cidadãos, sabe, para a gente trazer nome, essa questão que não foi mais falado, né? Porque a gente tem que, aquelas pessoas que vão ser homenageadas tem que ser comunicada com antecedência para ver a situação de cada um, né? Os projetos, eu deixei para falar tudo agora, o projeto da questão da liquidação dos agricultores, né? A gente já falou na semana passada, isso foi um avanço, graças a Deus, tirou muita dor de cabeça dos agricultores que estavam com essa dívida no banco e que ficou inadimplente, claro que não ia ter direito a seus novos empréstimos. A questão do nobre colega Carlos Augusto falou aí sobre na questão da visita dos agentes, né? E nessa invasão. Esse artigo é bem interessante, a comissão corrige, né? Porque realmente pode ter aquela força do poder de polícia, né? Achar que tem esse poder, né? Outro projeto que a gente que foi da Condica, né? Da comissão. Então são projetos INDEC
o INDEC, são projetos que realmente é necessário e que o Brasil e Rio Grande do Norte, eu assisti a reportagem da questão do sarampo que chegou já em Natal. Eu tive ela, menino, né? Eu acho que quase todo mundo teve esse. Mas hoje o Brasil se preocupa com isso. E o município está se precavendo em relação a se documentar no que for necessário na questão de custos, né? Era só isso, presidente. Pelo momento, que os futuros projetos que vem na próxima semana, das comissões, a gente vai debater aqui. E de antemão eu quero a cópia do ofício, né, para a gente já ir adiantando. Obrigado, senhor presidente. Algum vereador quer se manifestar? Eu quero aqui, aproveitando um gancho, vamos contactar o doutor Aldo e confirmaremos no grupo, presidente da Comissão de Atualização do Regimento da Lei Orgânica e os demais membros no grupo dos vereadores, confirmação do horário, mas com certeza na quarta-feira ele estará disponível. Hoje ele teve uma queda de pressão, o médico recomendou ele não viajar. A dado nos comunicou. E referente à questão dos títulos, a gente temos que fazer uma reunião reservada. Todos que quiserem já podem trazer 2 títulos, 2 comendas. Inclusive, o gente teve até conversando de 2 comendas. Já teve conversando até com... que no início foi 2 comendas e um título. Aí a gente estendemos, ficou 2 e 2, tá vendo? Aí outra coisa também, já pode trazer os nomes, inclusive, eu estou falando com o doutor Aldo, que a Helena propôs verbalmente que tinha interesse de indicar alguém. Ela perguntou se caso saísse teria algum problema. Eu disse, não, colega. O que acontece, a gente faz o requerimento com prazo da sua indicação verbal, o inquerimento será aprovado pelos vereadores, pelo plenário, e quando for para entregar, você está entregando um título da época que você exercia o mandato. Então, não há ilegalidade nenhuma. Pode trazer, a gente temos que sentar para definir, Jailson e demais colegas, a data da entrega, porque falamos de entregar agora no meio do ano, mas alguns vereadores, pessoas chegam e dizem, uma entrega de título em meio de ano, isso é uma coisa que não existe, isso já se faz mais nas datas festivas das cidades. Isso. Aí diz, não, mas tem muito, porque é muito ponto de vista, mas tem que se definir uma data. Não, é porque dezembro há muita festividade, mas a gente tem que achar uma data. E com a distância que a gente tem como agendar com as pessoas que vão receber, né? É prazo suficiente para precisar se programar, né? Então, o meu só pode ir dia 20, o meu só pode ir dia 21, 23 dá para os 2. Então a gente vai encaixando, tem muito tempo, mas os nomes já podem ser trazidos. Senhor presidente, eu sugeria que, como o nosso município ele tem uma festa alusiva à emancipação política e administrativa, esta casa podia se reunir pela manhã ou até à tarde, já que as festividades sociais elas são à noite, né? Então seria uma data bem interessante, até porque já se trata da questão do título de cidadão. É uma sugestão apenas. Sim, mas vamos sentar com os vereadores para a gente deliberar. A questão do horário do dia, na realidade é interessante analisar. Mas, por exemplo, se decidir ser à noite, vai ter uma festa à noite, início da noite, 5 horas, 6 horas, a festa 10, 11 horas da noite, se faz um ato aqui, tá entendendo? Desde que se encaixe para cada recebedor a questão da data para ter o devido comparecimento, né? Então, na realidade, a gente vamos sentar. Na próxima sessão, eu acho que a gente vamos tirar um tempo, em menos de 5 minutos, para a gente definir a questão de qual será o tempo de ser feito. Então, na realidade, isso aí não há maiores problemas para a gente discutir nesse sentido. Mas algum vereador quer... Senhor presidente, queria só fazer um registro que eu esqueci. Certo. Na gestão da senhora Maria Cícera, ela promoveu a reforma do regimento interno. Inclusive quem fez foi o ex-prefeito da cidade, governador de Ser Rosado. Eu não lembro o nome dele no momento. Gilberto Martins, que é esse que está aqui, né? Esse que está aqui. Só relembrando que já houve o interesse daquela época, né? Mas fizemos só o regimento. A lei orgânica, né? Aí por isso que tem muitos artigos que não batem ainda com os dois. Isso mesmo.
E outra coisa, Jailson, a gente também temos não só incompatibilidade entre a lei orgânica e o regimento, como temos coisa meio grosseira. Por exemplo, aqui diz nesse regimento, inclusive no atualizado, que eu acho que, não sei como foi, que só pode se abrir a sessão aqui com 2/3. Não existe isso. Na realidade, a maioria absoluta, 2/3 é quórum qualificado para mexer com lei orgânica e regimento interno. Entendendo? Então, para haver uma sessão, maioria absoluta, 5 e 9 é maioria absoluta. Era para proceder. Se não chegar a 6 vereador, não há sessão. Isso aí não existe também. É outra coisa que, entre as demais, que o doutor Aldo, ele disse que ia trazer um data show, vai pegar para o bloco, fica melhor o entendimento e vai discutindo ponto a ponto. Será um momento até de aprendizagem do regimento interno da lei orgânica. Todo mundo vai pegar os textos e ficar mais situado, entendeu? Então, na realidade, é uma grande oportunidade. Proposição, vale salientar, do vereador Jean Maia, abraçado por esse plenário, presidente dessa comissão que vai atualizar o regimento interno na lei orgânica do nosso município, é o vereador Gelson Fernando. A senhora é relatora e Jean, membro. Então, na realidade, quarta-feira, a partir das 9 horas, se Deus quiser, estará o doutor Aldo aqui, nosso assessor jurídico parlamentar, para criar uma agenda com todo procedimento. Então, fica aqui esse registro. Mas algum vereador quer se pronunciar? Vereador Carlos Augusto, está com a palavra. Senhor presidente, como está se falando em mudanças, alterações e adequações à lei orgânica e ao regimento interno desta casa, também faço um apelo para que a gente possa observar atentamente o artigo 103 do nosso regimento único jurídico do servidor público, onde lá no capítulo deste artigo diz que o servidor público, em pleno exercício efetivo, gozará licença especial, que é a licença prêmio após 10 anos. E isso a gente não vê em lugar algum. Pode ter sido um erro de digitação, mas como é uma lei, é preciso se corrigir e a gente sugerir que seja após 5 anos de efetivo exercício no seu cargo público. Aí sim daria a condições de você gozar essa licença especial, que também é tida como licença prêmio. Aí, nesse caso, a Câmara solicita ou solicita o projeto? Não, mas esse do servidor não é do executivo, de autoria do executivo mandar para. Não, esse é no regimento jurídico do servidor público, que rege todo o servidor, o estatuto, que rege todas as normas do servidor. E no artigo 103, eu destaco esse capítulo, onde ele diz que são 10 anos. O próprio plano do magistério, que é um outro plano, nós temos o plano do magistério, que são profissionais que têm exercício na educação, e nós temos o regimento que rege todos os servidores. Aí então, quando diz que no magistério são 5 anos, aí os outros demais servidores que é regido pelo regime único, jurídico, então tem que obedecer 10 anos. E isso vem havendo nas gestões, muitas vezes, a questão do benefício em detrimento de que lado você está. O servidor, por estar do lado do governo, durante 4 anos ou durante 8 anos, ele tem gozado a sua licença prêmio, né, somado a mais 1 ano, e outros que faz o requerimento, manda o memorando para lá, e ele não tem direito, porque diz que o município precisa do trabalho dele. E deixa que Júnior, com o mesmo exercício, teve direito a essa licença especial. Então, isso quebra muito, e a impessoalidade, a isonomia, o princípio da impessoalidade acaba sendo ferido. Essa é a consideração que faço, para a gente também ver a possibilidade de alteração. Projeto de lei pode vir também da Câmara, uma vez que não vai. Então, a gente faz o requerimento solicitando que o chefe do executivo encaminhe a esta casa para que haja essa alteração. No caso, muito bem, Carlos Augusto, você como servidor, presidente do sindicato, por diversas vezes,
Na realidade, eu considero como requerimento verbal de vossa parte, o qual será transcrito na próxima sessão. A gente apresentamos, já houve, na realidade, êxito, requerimento da vereadora Helena Leandro sobre as 30 horas, a gente botamos aqui, se reunimos com os vereadores, com os servidores, depois convocamos o prefeito, o vereador convocou o prefeito, sentamos e foi resolvido. Então, o que deve ser feito? Você fez um requerimento verbal, a gente vamos transcrever, foi na próxima sessão, na realidade, delibera sobre o mesmo, a gente encaminhamos e podemos agendar um dia, uma conversa com o prefeito aqui, com os vereadores, para ver a possibilidade de cumprir o que está na lei, né? Porque, na realidade, quando se cita em cuidar da lei do legislativo, também a questão da lei do executivo para com o servidor, que é a sua área, você não está legislando simplesmente só em causa própria, mas em causa do servidor. No caso, colega, eu quero aqui fazer um convite interessante. A Câmara Municipal de Porto do Mangue, no dia 16, com o escritório MDR, está fazendo aqui, está acontecendo uma parceria para uma palestra de acesso à justiça, com tema amplo sobre o acesso à justiça e os direitos do cidadão. O escritório MDR, composto por 3 advogados, inclusive, é uma satisfação da Câmara Municipal de Porto do Mangue recepcionar essa parceria, porque tem entre esses advogados um filho da terra, Médio Brazão, filho da professora Simone Brazão, já formado, já com a OAB, vem aqui grátis apresentar uma palestra de acesso à justiça. Todos vocês estão convidados, repasse para os cidadãos de Porto do Mangue, iremos fazer um vídeo convidando a partir das 9 horas do dia 16 do mês em curso. No caso, acho sexta-feira, né? Então, todos estão convidados, muito importante, e não lhe custará R$1. Parceria Câmara Municipal de Porto do Mangue e o MDR, escritório MDR, 3 advogados, e inclusive estaremos aqui com um filho da terra, um conterrâneo, Médio Brazão, que é um dos palestrantes. Mais algum vereador quer se pronunciar? O vereador Jean Maia está com a palavra. Boa noite a todos, senhor presidente, nobres colegas vereadores, público aqui presente, internautas que estão nos assistindo. Quando eu estive presidente da Comissão de Constituição e Justiça, sempre quando tinha um projeto de lei, como o Jailson também fez várias vezes, nobres colegas Jailson, toda vez que tinha um projeto de lei que ia para a comissão, a gente se prontificava, pedia para o presidente colocar no mural, a gente convidar todos os vereadores, o horário que está para estar presente, para a gente discutir, porque o vereador ele pode participar também, né? Só os 3 membros, qualquer vereador pode participar, né? Porque tem a questão de pode ser colocadas emendas, a gente tem que discutir esses projetos para ficar ciente, a população ficar ciente do que está se passando, certo? Então, eu peço que a relatora ou o membro convida os vereadores para o horário, né? É de 4 horas, né? Que ficou de 4 horas no regimento, né? Certo. Outra coisa, um cidadão me procurou e tem um problema ali naquela rua, perto da UBS, lá, tem ele não é o esgoto, ele é para onde vai a água que sai do saneamento básico, ele vai para a levada. Quando começar outro sistema de tratamento, essa parte é do tratamento. Aí um cidadão, que segundo disseram foi Gelec, foi lá e ligou o esgoto da casa da pessoa para esse local, que não pode. A água vai sair do sistema tratado para lá, e ele colocou o esgoto para lá. Infelizmente, isso não pode, né? Isso é um crime ambiental, porque quando essa água for tratada, vai sujar a água, que a água é para sair limpa para a levada, né? Que o saneamento básico, eu acho que, se não me engano, R$4.400.000, não pode ser jogado na lama dessa forma, né? Acredito que tem que se rever isso não pode, é um crime ambiental, isso não pode estar existindo. É para ser o contrário, a prefeitura não deixar ninguém ligar. E ele foi e autorizou ligar. Está errado, porque quando for sair a água limpa, essa água vai sair, que vem do esgoto, suja. Isso não pode, e nem está funcionando ainda, né? Aquele sistema ele está parado, não está funcionando ainda. Infelizmente, aconteceu isso. Outra coisa, senhor presidente, eu queria falar também sobre a questão da LDO. Já está um pouco atrasada, né? Desde 30 de
Abril, né? Abril. Já está chegando setembro, depois que chega setembro, para chegar o orçamento e ele não chegou a LDO. Infelizmente, o orçamento de agosto, 30 de setembro também, não? Final de agosto, de julho, né? Certo. Pois bem, então eu queria que o município visse a situação, mandasse essa LDO para a gente. É uma lei, a gente tem que ser revisto, tem que ver, tem que analisar o que é que tem lá dentro, né? Assim, para a gente fazer algumas adequações, e até agora nada. Quando chegar em cima do orçamento, a gente não pode fazer nada. É para aprovar as carreiras, porque senão não perde os prazos e tal. Infelizmente, eu queria que isso acontecesse com mais frequência, facilidade, né? Para a gente trabalhar e discutir essa LDO com mais tempo, né? Outra coisa, senhor presidente, nobres colegas vereadores, houve uma certa euforia do pessoal que trabalha na prefeitura sobre a questão de um PASEP, que disse que não foi informado o ano passado para receber esse ano, segundo uma matéria colocada no Facebook, que em novembro paga tudo, a todo mundo. Eu queria, se tem como, senhor presidente, a gente solicitar do município para vir aqui uma pessoa explicar como é que está essa condição, essa situação do PASEP dos cidadãos, dos funcionários públicos do município. Porque foi colocado no Facebook, mas não ficou bem claro, né? E o povo fica cobrando da gente, dizendo, os vereadores não vão fazer nada sobre isso. Acho que a gente tem que tomar uma atitude sobre isso, para explicar para a população o que é que se aconteceu e se vai ser pago realmente. Outra coisa que eu queria deixar um requerimento aqui verbal, é a questão do nosso cemitério público, que ele está já ficando lotado. E eu queria fazer uma indicação, na verdade, para que o cemitério fosse ampliado, né? Quanto antes, melhor, porque o espaço já está ficando muito curto. Já tem um lado que já está quase tomado, o antigo já está muito lotado, e para já ir vendo os trâmites legais, se pode fazer ou não. É uma emenda, senhor presidente, para ficar aí nos autos, e a próxima semana a gente passa no plenário para ser votado, não é assim? Obrigado a todos, uma boa noite. Valeu, colega Geomaia. Júnior Isídio está com a palavra. Boa noite mais uma vez. Vou usar das minhas palavras aqui só para... não faço parte do executivo, mas para exemplificar a questão do PASEP. O que é que acontece? Todas as empresas, né, que têm acima de 11 funcionários, se não me engano, eles têm que informar o PASEP até 30 de março. Geralmente, eles têm uma prorrogação até o final de abril. No caso, o prazo é esse. Mas, no caso, a Prefeitura de Porto do Mangue, por qual motivo, eu não sei, perdeu esse prazo. Foi informado posteriormente. Quando é informado posteriormente, essa informação, a RAIS, sai da Prefeitura para o Ministério da Economia hoje. Do Ministério da Economia que ela vem para o banco. O Ministério é quem comunica o banco. No caso, como foi informado atrasado, a segunda remessa de informações do Ministério da Economia, o banco geralmente recebe no início de novembro. Ou seja, as empresas que informarem até setembro, até o início de setembro, o banco vai receber em novembro. No caso, se a informação passasse de setembro, aí com certeza não... o pessoal perderia o direito ao PASEP, né? Se fosse formado após setembro. O pessoal perderia o direito ao PASEP, mas ganharia a condição de entrar contra o empregador na Justiça do Trabalho. No caso, Porto do Mangue não é o caso. Porto do Mangue não é o caso, porque foi informado em julho. Quando for no início de novembro, o Banco do Brasil vai receber uma nova remessa de informações do Ministério da Economia e não recebe todo mundo em novembro. Vai receber em novembro o final 0, 1, 2 e 3. E o restante entra na tabela normal, que a tabela vai até março do próximo ano. Não é todo mundo vai receber em novembro, não. Quem for final 0 era para receber em agosto. Final 1 agora a partir de amanhã, final 1. Não, julho, final 0 em julho, quer dizer, 25 de julho. Final 1 é amanhã, 15 de agosto. Final 2 é em setembro.
e final 3 em outubro. Esse pessoal que, como não está no sistema do banco, eles não têm como receber, a informação foi repassada atrasada, eles passam a receber em novembro, e o restante entra na tabela normal. Por exemplo, quem for final 9 só vai receber em março do próximo ano. Aí, assim, estou dando a exemplificação do que acontece com relação ao PASEP, porque eu trabalho diariamente e a gente vai se informando, e que, como o próprio vereador Jean falou, todos procuram a gente, né? Pois não, Carlos. A pergunta é: o servidor, por ter sido informado atrasado, ele perde o direito de receber ou está garantido, não no tempo hábil como se esperava? Porque, vereador, a sua explicação ela é bem lúcida e está bem compreensível, porque a gente vê as pessoas que se preocupam com o Porto do Mangue, senhor presidente, apostarem em redes sociais, nas suas páginas, a foto de uma festa que acontecerá esse final de semana, e lá na matéria, na manchete, é falando sobre os funcionários deixam de receber o PIS/PASEP. Será que eles estão imaginando que o recurso dessa festa, que será pago para essas festas, é com o dinheiro do PIS/PASEP do servidor público? Então, são coisas que estão querendo levar a sociedade informações distorcidas e que se diz preocupado com o município, com os cidadãos e cidadãs do nosso município, enquanto que fica postando matéria de carnaubais, da festa de carnaubais, de que o deputado trouxe emendas de 1.400.000 para carnaubais. Traga para Porto do Mangue, se você está preocupado com Porto do Mangue. Faça uma foto, senhor Gelson Fernandes, com seu deputado federal, com seu senador, dizendo que trouxe recursos para Porto do Mangue. Aí sim você está preocupado, independentemente de quem é o governo municipal. Agora, ficar querendo publicar matérias de outro município, como Areia Branca, postar lá uma festa. Olha o tamanho da festa de Areia Branca, em comparação à de Porto do Mangue. Areia Branca são quase 2 milhões de royalties por mês. Porto do Mangue são 130 e poucos mil. Então, essas pessoas que se preocupam tanto com Porto do Mangue deveriam buscar, junto aos seus deputados, emendas parlamentares para sanar as dificuldades do nosso município e não fazer gozação com a cara de outros municípios que estão sendo beneficiados. Essa colocação que eu faço, novo colega. Muito bem feita a sua colocação, Carlos Augusto. Eu estou dando uma explicação do PASEP mais da questão técnica, né, da questão da lei em si. A própria lei diz que, se realmente, se eu não me engano, é 25 de setembro, se o empregador perder esse prazo, aí realmente o pessoal, os seus funcionários ficam sem direito ao PASEP, mas desde já os funcionários de Porto do Mangue eles vão receber o PASEP. Felizmente, por um erro técnico ou de sistema, isso aí quem tem que dizer é a prefeitura, erro técnico ou de sistema, postergou mais isso, o que era para ter começado em julho, vai começar em novembro, mas desde já os funcionários de Porto do Mangue eles vão ter sim direito ao PASEP. E com relação à festa, como o Carlinhos colocou aí, né? Se fala, não, eu sei que os mais jovens gostam de festa, mas as festas hoje em dia, eu acho que todo prefeito com recurso público, você já fica meio assim, né? Que às vezes falta o básico e você faz uma festa. Não é o caso do Porto do Mangue, mas a festa ela tem que ser feita pro povo da cidade. Porque eu escuto muito comentário assim, não, mas não vem ninguém de fora. Assim, o objetivo da festa é para nós da cidade. Para a gente da cidade, não adianta a prefeitura gastar 100, 150 mil com bandas e ter dificuldade em outros setores. Então a festa é uma brincadeira onde todo mundo vai curtir. Festa da Lagosta é muito representativa por do Mangue. Coincidiu com o dia 15, né? Amanhã Nossa Senhora dos Navegantes também, que nós somos uma praia onde essa região aqui quase toda é feriado. Nossa Senhora dos Navegantes é o padroeiro dos pescadores, podemos dizer assim. E essa festa também rolou com o intuito de que esta casa aprovou o Dia do Pescador, né? A gente sabe que tem que ser melhorado. Eu quero pedir humildemente às pessoas que estão assistindo no plenário dessa casa que não externem nenhuma manifestação contra ou a favor, porque, na realidade, não é permitido regimentalmente. Respeito os amigos, agradeço por estar aqui, mas
na realidade, a ordem no recinto dessa casa, se faz necessário estabelecer, me desculpe, mas eu não poderia deixar de passar essa informação. No mais, minhas palavras também, já que estamos falando, convidar o pessoal, né? Vai ter o desfile da Rainha da Lagosta. Às vezes, esse evento, os jovens que estão desfilando e o pessoal que torce, eles têm muito apreço, eles ficam ansiosos, né? O desfile da Rainha da Lagosta amanhã, convidar todos os portumanguenses. E para a festa também, onde a festa vai ser para os portumanguenses e vamos brincar na paz e torcer por dias melhores. Uma boa noite. Algum vereador quer se manifestar? Não havendo mais nada a tratar, em nome de Deus, da nossa Constituição Federal, Estadual, da Lei Orgânica desse município e do regimento interno dessa casa, declaro encerrado a sessão de hoje.